No ano de 2020, o mundo parou. A pandemia de Covid-19 se alastrou rapidamente, interrompendo todas as atividades, aterrorizando e enclausurando as pessoas. No mesmo ano, entre tantas celebrações e eventos planejados, estava dos 100 anos de nascimento de uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector. Ninguém sabia que todos os planos, todos os projetos seriam adiados, suspensos. As pessoas se refugiaram nas telas tentando sobreviver em meio à indefinição geral. Neste mesmo ano ainda, a famosa entrevista de Clarice Lispector concedida ao repórter Júlio Lerner à TV Cultura em 1977, ano de morte da escritora, voltou a circular com toda intensidade. Ela, que entrevistara tanta gente para revistas e jornais, não se permitia ser entrevistada. Ironicamente, sua primeira entrevista foi seu testamento. Na tela, uma Clarice já doente, que desconhecia o câncer que iria lhe roubar a vida, encena uma personagem forte, questionadora, que pouco sorri. A convergência entre a intensidade da personagem, mais que suas palavras, e a doença que tomava conta do mundo, levou-me a elaborar um conjunto de peças para piano. Enquanto transcrevia a entrevista em forma de um texto teatral, mergulhava nos detalhes dos gestos da mulher que falava segurando um cigarro. Seus olhares, seus pequenos movimentos, sua entrecortada presença. Enfim, para mim, compor a suíte para piano Clarice Anas foi o desafio de trazer uma outra Clarice para o nosso meio, um processo criativo antipandêmico, uma Clarice viva em meio às ameaças da morte. Entre duas notas musicais, existe uma nota. Entre dois fatos, existe um fato. Entre um sentir, por mais profundo que seja, existe um sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos silêncio.
As 6 peças que compõem a suíte Claricianas foram compostas entre 27 de abril e 28 de maio de 2020, quando me encontrava com minha família morando em Lisboa. Duplamente isolado em um pequeno apartamento, longe de casa e restrito pelas severas medidas de segurança, encontrei na análise da entrevista de Clarice um refúgio e uma liberdade. Ela havia radicalizado seu caminho para um outro mundo que a escritura poderia lhe oferecer. Escrever pensando, no lugar de apenas contar uma história. Nisso, ela se aproximou da música, de algo aparentemente mais abstrato. Clarice escrevia como quem compunha música, uma improvisação, uma exploração daquilo que não tem nome, do movimento, do fluxo, da energia, o inominável que tudo sustenta. A primeira música da suíte foi sobre isso, um prelúdio, uma introdução a esse estranho choque de planos sonoros, de coisas de diversos lugares caindo, encontrando e colidindo. O intervalo, ficar entre, a saturação de todas as coisas em um espaço infinito, a impossibilidade de algo inteiriço, completo, único, sozinho. É o seguinte, a dissonância me é harmoniosa. A melodia por vezes me cansa. E também o chamado leitmotiv. Quero, na música, e no que te escrevo, e no que te pinto, quero traços geométricos que se cruzam no ar, formando uma desarmonia que eu entendo. É puro it.
A segunda peça da suíte foi a primeira a ser escrita. A desconexão entre pedaços sonoros me atraiu, a dissonância levada a todos os níveis, como uma coleção de objetos dispersos atirados em uma mala. Ora juntos, em blocos de notas, ora em sequências curtas interrompidas, as coisas de se ouvir irrompem em passos sem direção de caminho e futuro. Tudo é o agora. Isso é o que eu vi em Clarice evitando deixar-se prender na moldura da tela da entrevista gravada. Era o que eu sentia no mundo ameaçado pelo vírus. Pensava a música, pequena e límpida, que se alongava num só fio e enrolava-se, clara, fluorescente e úmida. Água em água, meditando um arpejo tolo. Pensava sentimentos intraduzíveis, distraindo-se secretamente, como se cantarolasse. Profundamente inconsciente e obstinada. Ela pensava um só traço fugaz.
1966, Clarice se encontra com a morte. Ela dorme com um cigarro aceso e tem seu quarto tomado por chamas. Além das queimaduras pelo corpo, tem sua mão direita severamente atingida, quase amputada. No vídeo da entrevista Testamento, nota-se como ela protege e esconde a mão ferida, a mão que usa para escrever. Essa terceira peça da suíte foi escrita para ser tocada apenas com uma mão, e para a mão direita. Eu juntei as cicatrizes com a delícia renovadora das águas. A cura pelos sons líquidos, pelo bálsamo de música total, da torrente de excesso de mais vida. Assim, a música pequena e límpida se alonga como um fio que insiste em perdurar. A mão que toca e a mão que escreve juntas, para sempre e regeneradas. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou improvisando. Improviso como improvisa-se no jazz. Jazz em fúria. Improviso diante da plateia.
Até aqui, em todas as peças da suíte, há uma profusão de frases estilhaçadas, motivos que são propostos, mas abandonados, induzindo a se pensar que tudo acontece no momento que é apresentado, como se diante de nós as coisas surgissem e desaparecessem por si mesmas. Nesta quarta peça, busquei uma variação dessa tendência criativa e improvisacional. Tentei aproximar as expressões de raiva e indignação de Clarice na entrevista de 1977 e a crescente adesão dela à música, especialmente nas experimentações que levaram ao free jazz. A rápida sucessão de escalas e acordes, os contrastes extremos de dinâmica e altura mobilizam um tour de force frenético, sempre direcionado para adiante, destruindo tudo que atravessa seu caminho, deixando pilhas de destroços nesse transe. Quebrando tudo, a música avança, Clarice avança, o piano se mostra selvagem, ao ataque, irrefreável. É a mulher e sua obra, ela não mais frágil, embalsamada na cantilena do sofrimento. Aqui ela explode, arrebentando-se, estourando o que vier pela frente. Clarice, clara, fervente, aniquiladora, furiosa, livre, livre. Para mim, as lições de piano eram uma tortura. Inventar músicas. Eu preferia inventar a estudar. Eu tinha 9 anos quando minha mãe morrera. A musiquinha que eu inventei, então, eu ainda consigo reproduzir em dedos lentos. Porque no ano em que morreu minha mãe, a música é dividida em 2 partes. A primeira, suave, e a segunda, meio militar, meio violenta. Uma revolta, suponho.
Como grande parte das meninas de seu tempo, Clarice tem aulas de piano, mas encontra-se dividida entre os sons da rua, do carnaval e o impacto da morte de sua mãe. Clarice prefere compor a ter aulas de piano. Em suas palavras, ela lembra na época que inventou uma musiquinha, dividida em duas partes. A primeira é suave, a segunda meio militar, meio violenta, uma revolta, suponho. Como que atualizando essas memórias, a penúltima peça da suíte segue o roteiro idealizado por Clarice. Temos uma primeira parte que sugere algo como uma canção lírica, que logo é interrompida, suspensa para dar lugar a estilemas de maracatu, galope e dobrado, seguindo a playlist da época indicada por Clarice, em 1949. Esses estilemas são deformados por meio do peso da mão em golpes contra o piano. A morte pode fechar o tampo do instrumento, mas os sons que caem forte ressoam, permanecem. Vence o tempo de sua despedida. Tanto em pintura, quanto em música ou literatura, tantas vezes o que chamam de abstrato me parece apenas figurativo, de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu. A última peça da suíte traz para a cena o movimento final da vida interrompida de Clarice. Além de escritora, tradutora, musicista amadora, ela dedicou-se à pintura, tendo produzido 2 dezenas de obras, entre elas o quadro Explosão de 1975. Convergências entre a mão que escreve, que toca e pinta. Um vidro de esmalte é lançado contra a superfície de madeira do quadro. Ao se arrebentar, inscreve 3 áreas de vermelho, um eixo diagonal que é a referência para as pinceladas e sons. O arremesso primordial é recriado e ampliado em timbres audíveis e visíveis. Matéria contra matéria, percussão, fissura, o mistério das coisas revelado. As constelações de cores e traços em volta das 3 pancadas do vidro de esmalte espatifando-se, jorrando cacos e rubro suco. As partes do grito, sua emissão, auge, decaimento. A trajetória paralela dos vazios, a forma da música escrita no seu gráfico de potências. Nesta peça, todas as outras estão reunidas. A abstração dos movimentos, a concretude das forças fundamentais em seus rastros e efeitos. Clarice, não mais no vídeo triste, não mais triste e cansada. Clarice, além do corpo e da doença no corpo, o corpo de Clarice no transcurso de sua plena agitação, sonoridade infinita. Uma suíte para Clarice, claricianas, claricenas, cenas para Clarice.
vocês viram, esse recital de piano é bem diferente de qualquer outro recital de piano que provavelmente vocês tenham visto, e até eu também, né? E ele é feito por muitas mãos, né? Começando também pela Camila Guerra, na tradução das livros, na Clarice, na voz da Clarice. Lá atrás temos a Lidiane Carvalho na iluminação. Cadê a luz para ela? Ali, ó. Do lado dela, Alexandre Rangel, o artista dessas imagens todas que vocês viram. E o idealizador, compositor, diretor, escritor, Marcos Mota. Chegamos ao fim, essa foi a nossa última apresentação. Muito obrigado. Eu quero agradecer o FAC, né? Isso aqui não seria possível. São todos profissionais que estão aqui, né? Então, FAC, Lei Rouanet, todos esses projetos de cultura. Não é para artista ficar rico, é para devolver para a sociedade um investimento em cultura, né? Então, isso aqui tudo são profissionais. Eu me sinto muito feliz de ter ficado todo esse tempo, esse barco que aterrissou agora e saiu, todos com profissionais, todos pagos, todos remunerados, né? Segundo lugar, queria agradecer e muito. Nós estamos aqui há 2, 3 semanas nesse espaço, na escola Mi Fá Sol Lá, idealizada pelo professor Ricardo, professor da Universidade de Brasília, colega nosso. Muito obrigado, Ricardo. Toda a sua equipe, todos que nos apoiaram aqui, um espaço maravilhoso. Ao Edgar, que representou todo mundo, que ele deve estar por aí. E terceiro lugar, queria deixar claro, né, que isso aqui nós todos somos. Eu sou professor da universidade, Gisele, minha esposa, professor da universidade. Primeira vez que a gente está trabalhando junto. Em 26 anos. 26 anos de casado, primeira vez. E Alexandre, Camila, Lide, todos vieram da universidade, né, onde é um lugar ainda de pesquisa, experimentação e criatividade. Muito obrigado. Obrigada. Estou tentando reconhecer quem é.